Bom dia, todos assentados. Vou voltar a fazer aqueles dois avisos, para quem não lembra, que nós temos um microfone que estava à disposição, então se você for fazer uma pergunta, uma intervenção, e nós vamos ter um espaço maior hoje para isso, se o professor deixar, e falar menos, então para você falar no microfone, tá? Porque daí está sendo gravado, e senão quando você faz uma pergunta, quem vai assistir depois a gravação só escuta o silêncio. Né? A nossa voz, quando falada fora do microfone, ela não é captada. Tá? Então, fale no microfone. E também lembrar, como o Ciro já falou, que lá no site da igreja tem, no canal do YouTube, temos todas as aulas gravadas. Então, se você perdeu as aulas passadas, recomendo, né, que você assista para você ir entendendo essa sequência toda que nós estamos estudando em Gênesis, né? Nós estamos usando bastante, né, eu e o professor Fred, um comentário que a editora da nossa igreja publicou sobre Gênesis, né? Então é um comentário bastante bom da série do Antigo Testamento que eles têm, recomendo, do Bruce Waltke. E também já tinha indicado para vocês desde o começo, reverendo Augusto Nicodemos também tem uma série publicada pela editora Vida Nova, em que eles transcreveu sermões que foram feitos sobre Gênesis. Então, o primeiro volume é dessa grossura, e é só de Gênesis 1 a 11. Esse aqui já é o segundo volume, que é de Gênesis 12 a 25. Mais do que o texto de Gênesis, né? E depois, talvez saiam outros volumes aí para a continuação do livro de Gênesis, que ele já fez essas mensagens. Então, é um linguajar bem fácil de entender, até mais acessível, né, porque está em formato bem de sermão, do que o comentário. Então, se você quiser também uma complementação, entender mais, eu recomendo esses dois livros aí para o seu estudo. Nesse semestre, né, como nós explicamos lá no começo, nós estamos estimulando você a anotar, participar, estudar, em vez de só ficar tirando foto de slide. É isso? Então, é uma experiência, nós vamos avaliar e pode ser até que semestre que vem a gente mude essa dinâmica, mas nós estamos querendo voltar, né, fazer as pessoas voltarem a usar a canetinha ou lápis e um papel, ou se você não gosta mesmo disso, pelo menos o seu dedinho no celular. Por quê? O ato de você escrever e registrar aquilo que você está absorvendo ajuda muito a assimilar o que você está ouvindo. Se você fica só ouvindo, você pode achar maravilhoso na hora. Passou 10 minutos ali, você conversou com 3 pessoas no final da escola dominical, você já esqueceu metade ou mais do que você ouviu. Quando você tiver terminado o almoço, já foi tudo embora. Não é isso? Daí, você acha que não, mas pensa bem se você lembra de todas as aulas de Gênesis já que você escutou desde o começo desse ano, né? Talvez você lembre alguns detalhes aqui e ali, mas a gente perde muita informação quando fica sentado ouvindo. Então, você precisa interagir e você precisa também fazer essa pergunta, que é a mais importante que o cristão tem que fazer todo dia, na sua devocional, mas especialmente quando ele vem na reunião da igreja, seja no culto ou na aula da escola dominical. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você não está aqui para ter conhecimentos intelectuais, você não está aqui para se formar, ter um doutorado em Gênesis, para poder ensinar numa universidade. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso aqui é prático. É entender melhor quem é o nosso Deus e, ao mesmo tempo, nos submeter a essa revelação para que nós possamos servir melhor o nosso Deus, amar melhor o nosso Deus e ter um relacionamento mais íntimo. Então, você tem que dispor o seu coração a isso e ouvir o Senhor, né? É óbvio que essa é uma obra do Espírito Santo no seu coração. Então, os professores aqui eles são
instrumentos bem auxiliares, tão úteis quanto a mula de Balaão, né? Mas são instrumentos que Deus está usando para trazer alguma palavra e, às vezes, por misericórdia, Deus consegue falar através dessas mulas que ficam aqui na frente, né? Então, esse é o nosso papel de instrumentação, mas quem vai agir é o Espírito Santo, e você tem que abrir seu coração à presença de Deus, né? Então, esse que é o nosso ponto todo. Dito tudo isso, os avisos, né? Sessão de avisos, vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, continuamos na Tua presença, continuamos adorando o Teu nome e nos rendendo àquilo que a Tua palavra nos ensina e pedindo que o Teu Santo Espírito venha nos transformar, venha falar conosco. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que seja renovado na presença da Tua palavra, na Tua presença, naquilo que Tu vais fazer hoje. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a nossa tarefa de hoje é o capítulo 18. Eu até já pedi para vocês lerem o 19, mas acho que nós vamos deixar o finalzinho do 18 e o 19 para a semana que vem, que eles se referem a um assunto mais específico, né? Que é exatamente a destruição de Sodoma e Gomorra, o finalzinho ali da intercessão e o problema lá de Ló, como é que foi que aconteceu tudo aquilo, né? É um problema mais específico que nós vamos ter que também dedicar um pouquinho mais de tempo. Mas o capítulo 18 é tão rico de informações ali no começo, que eu creio que vai ser suficiente para a nossa conversa hoje. Quando nós começamos a ler o capítulo 18, nós vemos ali que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, né? Por essa palavrinha ali, o Senhor, da maneira como está grafada, nós sabemos o quê? Microfone, onde é que está lá? Quem vai falar? A Bianca já se antecipou lá. O que é essa palavra Senhor, grafada aqui em caixa alta, quer dizer? Entrega ali para a Bianca, ó, porque ela falou e eu escutei. Yavé. Yavé, né? Vocês lembram que já foi explicado isso, né? Quando você encontra essa palavra Senhor com a caixa alta, ela é a transcrição do tetagrama, do nome de Deus. Você vai ver que ali no versículo 3, você tem outra palavra Senhor, tá lá, e disse, Senhor meu. Essa palavra não está com caixa alta. Então, essa palavra é a transcrição de outra palavra hebraica, Adonai, que quer dizer Senhor meu. Tá? Então, essa palavra Senhor sem caixa alta se refere ao nosso uso comum da palavra Senhor, né? A Sara chama o marido de Senhor também. É como a gente chama. Ah, o senhor vai bem? Né? E tem diferença, então, da outra palavra Senhor, que se refere a Yavé. Outra coisa que a gente já viu também sobre a palavra Javé, o tetagrama, é que ela é diferente, por exemplo, a gente viu lá no capítulo 1, que ela é diferente da palavra Elohim, que é outra palavra para o nosso Deus também. Quando o texto usa esse designativo do nome de Deus, o nome de Deus apresentado como Javé, o que mais nós temos aqui de revelação? O que o texto já está indicando, sugerindo para nós? Javé é a revelação do Deus que... Quem vai arriscar? O Deus da aliança. Já deixa o microfone com ela ali, ó, porque tem que falar no microfone mesmo. O Deus da aliança. O Javé é o Deus que se revelou para Moisés. Lembre lá do encontro da sarça ardente, lá em Êxodo, quando Javé se manifestou para Moisés e ele explicou, por esse nome eu não era conhecido dos patriarcas.
né? Então, Javé é o Deus que se manifestou a Moisés na sarça ardente, revelou esse nome, né? Javé está muito relacionado com o nome eu sou o que sou, né? O Deus da aliança que vem para resgatar, para redimir o seu povo da escravidão. E, obviamente, Moisés, depois daquele evento da sarça ardente, em algum momento, nessa trajetória até chegar lá na frente da Terra Prometida, ele foi orientado por Deus para escrever toda essa história, e Deus foi revelando tudo isso, né? E, obviamente, por isso ele pode usar o nome aqui, Javé apareceu a Abraão. Abraão não o conhecia por esse nome, mas Moisés teve essa revelação, né, orientado pelo Espírito Santo, de que era o Deus da aliança. E é isso que Moisés está enfatizando aqui. O Deus da aliança apareceu a Abraão. O que Abraão estava fazendo? Estava lá sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então ele estava ali nos carvalhais de Manre, debaixo de umas árvores, né? Algumas vezes, não sei se você pensa assim, né? Mas eu imagino, eu leio esse capítulo mais rápido, a gente só ouve falar aqui do Abraão e da Sara, e a gente pensa numa barraquinha assim, isolada, né? E o Abraão está ali acampando debaixo de uma árvore, ele, a Sara, e aparece, né, os 3 visitantes. A gente sempre esquece, né, que quando o Abraão foi chamado para a guerra, lá no capítulo 14, ele reuniu umas pessoas ali da sua tribo, umas poucas, né? Ele chamou o José e o João, foi isso? Quantas pessoas mesmo ele juntou habilitados para a guerra? Quem vai falar aí? Vocês estão com medo do microfone, né? Pode falar que eu repito aqui, então. Quanto lá, seu Eli? Não lembra? 318. Ele juntou do pessoal 318 homens. Então, tinha pelo menos, provavelmente, mais umas mulheres e crianças aí. Essa era a tribuzinho que estava ali junto com Abraão. É uma cidade já. Né? Não era, então a gente às vezes, a gente até vê umas fotos em revistas Comunical ou em algum outro lugar assim, que mostrando, né, o Abraão, a Sara, aquela tenda isolada, um deserto todo ao redor, né? Mas tem que lembrar que tinha muita gente ali ao redor. Era toda uma família, né? O Abraão era um sheik, era um líder beduíno, um patriarca já reconhecido pela sua liderança, que isso envolvia muitas famílias. Ele não tinha filhos, mas ele tinha servos, e ele tinha toda uma estrutura ali de pessoas aliançadas com ele. Por isso que nós vimos lá no capítulo 17, que não fala o número, né, mas fala que todas as pessoas da sua casa foram circuncidadas, como nós vimos na outra semana, né, porque havia muita gente. Né? Então, ele estava ali, nesse momento, assentado, à entrada da tenda, né, no maior calor do dia, possivelmente até como um ato de possível hospitalidade. O reverendo Nicodemos comenta que era um possível costume dos sheiks ficar assentados para se refrescarem e também para poder estender a hospitalidade da sua tenda para visitantes e viajantes que passassem por ali. Né? Então, Abraão tinha essa disposição. E quando ele levantou os olhos, né, de certo ele estava lá mexendo no celular dele, e quando ele levantou os olhos, ele viu 3 viajantes, 3 homens estavam em pé diante dele, né? Deviam estar um pouco à distância, né? A gente pensa em pé diante dele, parece assim que já estavam do lado dele. Mas ele levantou-se e correu até eles, então não devia estar bem do lado, porque senão ele tinha corrido para longe, né? E ele foi ao encontro deles, ali no versículo 2, e prostrou-se em terra. Né? Nós já sabemos, pelo versículo 1, Moisés já deixou essa dica, que é Javé que está aparecendo a Abraão. Né? Mas o Abraão não sabe disso ainda.
Nós não temos assim a certeza exata, o texto não revela o momento em que Abraão com certeza percebeu que era o Senhor. Nós entendemos que Abraão não deve já ter percebido que era o próprio Deus, porque Abraão oferece água, oferece descanso, oferece comida, para depois eles seguirem em viagem. Eles se pareciam com viajantes cansados, sujos. Deus se manifestou dessa maneira. Ele podia ter se manifestado como um anjo glorioso, como um ser glorioso, mas ele resolveu se manifestar como um viajante cansado, maltrapilho talvez, ou não, né? Eu acho que maltrapilho talvez force muito, porque de alguma maneira Abraão reconheceu que havia uma dignidade naqueles 3 visitantes. Ele se prostrou, não era tão comum um sheik se prostrar para qualquer visitante, mas era uma atitude de respeito, uma atitude de hospitalidade, de se prostrar, de convidar, entra aqui na minha tenda, eu quero oferecer hospitalidade. E o Abraão, você percebe nesses versículos iniciais, do 2 até o 5, que Abraão está muito disposto a servir. Ele quer atender aquelas pessoas. Ele tem uma vida diante de Deus, ele tem as suas preocupações, mas ele também está aqui disposto a usar do seu tempo para servir pessoas que ele não conhece. Deus não veio com uma plaquinha, eu sou Deus, me trate bem. Abraão não fez isso para ganhar alguma coisa. Ele fez isso porque ele viu esses 3 viajantes cansados e ele os atendeu. E ele é bem solícito em servir. Ele fala de eles ficarem um pouco, diz que vai trazer água para lavarem o pé e descansarem, vai trazer um pouco de comida, ele fala, para que refaçam as forças. Então, aparentemente, isso confirma que ele ainda não sabia que era Deus, porque Deus não precisa refazer as forças. Mas ele está tratando ali com o que ele entende que são seres humanos. E eles dizem, faça como você disse. Então ele foi ali para a tenda e ele pegou um pacote de bolacha e um quisuco e a preparou em 5 minutos, ele veio correndo com a bandeja. Foi isso? Não, Você lê no texto que ele entrou, falou com a Sara. Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha. Algumas versões já trazem isso convertido para quilos. Alguém tem alguma versão assim? Talvez NVI ou uma outra. O que são essas 3 medidas? Ninguém, na Bíblia ninguém fala em quilos? Os comentaristas estudiosos sugerem que isso seria entre 8 a 22 quilos de farinha. Então não é um pacote de bolacha, que tem 200 gramas de farinha ali. Vamos supor que é o mínimo, 8 quilos. Sara, pega aqui uns 8 quilos de farinha e faz uns bolinhos. Dá para alimentar umas 200 pessoas? Não sei, O Abraão, assim, pegou um pouquinho de comida. Daí ele foi ali, correu ao gado, ele mesmo, pegou um novilho tenro e bom, no versículo 7, e o entregou um empregado. Então ele não estava sozinho ali, Tinha toda aquela estrutura, toda aquela cidade beduína funcionando, e ele entregou o que foi lá preparar. Então ele foi dividindo tarefas. Fala-se. 10 quilos na sua Bíblia? Ou na... Então, eles fizeram uma opção, porque na verdade os estudiosos não têm certeza de o que diz. Então é uma estimativa, mas eu acho que é bom fazer a estimativa por baixo, porque 10 quilos já não é pouca coisa. Então, o Abraão foi lá, pediu para Sara preparar essa farinha, fazer bolo, fazer pão, e preparou o novilho, deu para o outro empregado, que também tinha que matar o novilho, tinha que preparar para ser assado, tinha que assar o novilho. Tudo isso não se faz em 5 minutos. Mesmo se você pegar um pedaço do novilho já cortado da geladeira e for cozinhar, não se faz também em 5 minutos. Tem um processo todo de preparação. Depois ele também pegou coalhada e leite e pôs tudo diante deles. E ficou em pé junto deles, debaixo da árvore.
e eles comeram. O reverendo Nicodemos comenta que ainda hoje na nossa cultura nós temos às vezes essa situação em que a dona da casa ela vai servir as visitas e ela fica em pé, ela não senta. A gente diz, senta, vem comer com a gente. E a dona da casa está ali, não, quero ver se está tudo certo, se está todo mundo servido. E, e muitas vezes ela levanta 10 vezes da mesa para buscar mais coisa, porque ela está nessa atitude de serva. E aqui Abraão está se colocando em pé ao lado deles. Ele não sentou para comer com eles. Ele estava ali oferecendo a refeição e pronto para servi-los. Então, e eles comeram. Então, até esse momento, até eu li o versículo 8, nós temos aqui a percepção de um líder patriarcal, um beduíno, um nômade, que está atendendo a 3 visitantes que aparecem ali na presença dele na forma humana. Com isso, nós já percebemos também uma disposição do coração de Abraão de servir. Ele era um líder de mais de 300 pessoas. Ele era um chefe respeitado. Ele derrotou vários reis naquela guerra. Ele era alguém reconhecido na região. Mas ele se levantou, ele não mandou fazer. Ele se levantou e fez. Ele foi servir. Então, ele, de uma certa maneira, ele se dispôs de coração a isso, e isso também já fica aqui como um exemplo para os israelitas que estão lendo isso tudo. E o texto, depois bíblico, lá em Hebreus, vai falar, provavelmente se referindo a essa situação, e depois a situação do capítulo 19, quando esses seres que estão aqui visitando Abraão, também 2 deles vão lá visitar Ló. E o texto de Hebreus 13, 2 fala o quê? Vocês lembram? Nós devemos ser... Se não quer usar o microfone, para mim ter que falar um pouquinho mais alto. Temos que ser hospitaleiros. Por quê? Porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então, provavelmente ele se refere a esse encontro de Abraão, e ao encontro de Ló também, que a princípio também acolheu aquelas pessoas por serem simplesmente pessoas. Então, o autor de Hebreus está dizendo, nós temos que tratar sempre as pessoas bem, nós temos que ser hospitaleiros, porque é uma atitude que Deus recomenda, de amor, de demonstração de amor, de misericórdia. E uma vez na vida, pode ser até que você receba a visita de um anjo, ou do próprio Senhor. E você talvez só vá perceber isso no finalzinho da visita. Muitas vezes é isso que acontece. Os pais de Sansão, você vai ler lá em Juízes, eles só perceberam que era realmente o Senhor e não apenas um anjo que estava falando com eles, quando eles ofereceram um sacrifício e o anjo do Senhor subiu nas chamas e aceitou a adoração. Era Deus mesmo. E com isso eles perceberam, foi o Senhor Deus que esteve aqui conosco. Então, muitas vezes, nós estamos lidando com o próprio Deus numa aparição, numa teofania. É assim que os estudiosos chamam essas aparições de Deus. Deus pode aparecer num sonho, Deus pode aparecer numa visão, e algumas vezes Deus se manifesta corporalmente e nós temos então uma teofania. Nós vamos ver mais tarde, por exemplo, que o próprio Deus vem brigar com o Jacó. Vocês conhecem a história. Há uma luta corporal. Não era um espírito. Jacó não estava pegando no ar assim. Ele estava pegando numa pessoa de carne e osso. Uma teofania. Teofania porque fania quer dizer aparição, uma revelação, uma aparição, e teo de Deus. Então essa aparição de Deus, essa encarnação temporária ali, ela é chamada de uma teofania. Alguns conectam isso com a própria encarnação depois do próprio Jesus,
e entendem que aqui a gente poderia falar de uma cristofania, que seria o próprio Jesus pré-encarnado já vindo aparecer aqui. O texto não nos revela isso, mas é uma possibilidade, porque Paulo fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se era para mediar e aparecer, então ele seria o representante, né, da trindade do Deus Javé que viria falar com os homens. Mas nós não sabemos. De qualquer maneira, se era já uma pré-encarnação do próprio Jesus, ou era simplesmente uma manifestação do Deus triuno revelado como um só nesse momento ainda, né? Aqui para Abraão, nós não temos essa certeza. Nós sabemos que era Deus se manifestando e Deus veio fazer essa visita para Abraão. Com qual propósito? É isso que Deus vai revelar a partir agora do versículo 9. Ele já tinha vindo fazer aliança ali no 17, Abraão estava com 99 anos, né? E ele já tinha falado para Abraão que ele daria o filho e que ele voltaria logo em seguida, né, para confirmar isso. Né? E ele fala lá no versículo 21 do 17, nós tínhamos lido, né, a minha aliança eu vou estabelecer com Isaac, o filho que Sara dará à luz para você, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Então, lembro que do 16 para o 17, passaram-se 13 anos, capítulo 16 para o 17. Parece que Deus não teve muito relacionamento, não teve nada especial acontecendo na vida de Abraão. Mas do 17 para o 18, não se passou muito tempo. Por quê? Porque ainda continua sendo daqui a um ano, que é o que ele vai falar lá no versículo 14 do 18. Daqui a um ano voltarei a você e a Sara já vai ter um filho. Então, aparentemente, foi quase em seguida, talvez alguns dias, talvez algumas semanas, né? Mas Deus apareceu de novo. Não fica claro todos os motivos, né, pelos quais Deus apareceu, mas é bem possível que seja para confirmar também com a Sara e para dar essa revelação e trabalhar isso no coração da Sara. E quando a gente lê aqui do versículo 10 até o 15, a gente percebe que a Sara não estava crendo muito nessa promessa de Deus. Né? Ela estava escutando, ela não estava junto com os homens, mas ela estava, né, escutando a porta atrás de Abraão. Então, eles estavam sentadinhos ali fazendo a refeição e ela estava ali assim, mexendo no celular dela, né, fazendo de conta que não era com ela e só escutando tudo que estava acontecendo. A gente não faz isso hoje em dia, né? E talvez até pronta para servir também, para ajudar em alguma coisa. E então lhe perguntaram, diz o versículo 9, onde está Sara, sua mulher? Aí tudo bem. O Abraão deve ter estranhado. Como é que ele sabe que o nome da minha mulher é Sara? Quem falou que eu sou casado? Bom, era muito provável que ele fosse casado, né? Um sheik deveria ter, talvez até várias mulheres. Um líder daquela posição dificilmente seria um solteirão. Né? Então era uma boa pressuposição. Agora, saber o nome já é de estranhar. E daí ele fala, tá ali na tenda. Né? Ele devia ter aberto a cortina. Tá aqui, ó. Atrás da cortina. E daí, no versículo 10, um deles, que a gente sabe que é o Senhor, diz, certamente voltarei a você daqui a um ano e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Aí o Abraão, se não tinha entendido até agora, ele deve ter tido aquele momento. Caramba, eu estou falando com Deus. Porque ainda há pouco, umas semanas atrás, uns dias atrás, Deus me fez essa mesma promessa. Ele falou essas mesmas palavras. E foi só comigo. Não tinha mais ninguém. E agora está aqui falando de novo e está dizendo, eu voltarei. Então, é ele, é o Senhor. Ele não está dizendo que Deus vai fazer alguma coisa. Está dizendo, eu farei. Eu, né, estarei aqui com você. E a Sara, então, estava escutando atrás da porta, né? E não creu naquele momento.
Aqui fica uma pressuposição que o texto não deixa muito claro, né? Mas como a Sara está tendo essa reação agora, fica aqui essa pressuposição, essa possibilidade de que Abraão, como bom marido, como todo marido, né, crente, igualzinho os maridos de hoje, esqueceu de falar para a mulher a pequena promessa que Deus fez. Não é isso? Porque ela não estava sabendo de nada. E o Abraão tinha tido um encontro magnífico com Deus, e Deus falou para ele: daqui a um ano a sua mulher vai ter um filho. Ele podia pelo menos ter mencionado que, né, para Sara, começa a fazer um enxovalzinho, não quero dizer nada não, mas começa a fazer um enxovalzinho, pode ser que alguém tenha um filho aqui nas proximidades. Né? Dá um alerta indireto. Ele aparentemente não falou nada, porque a Sara estava escutando, e quando ela escutou isso, ela considerou as circunstâncias. Abraão também tinha considerado isso, né? Nós vimos lá, e ele também se riu, né? Dizendo consigo mesmo, mas ele estava na presença do Senhor, ele também teve um pouco das suas dúvidas, e ele estava mais focado em Deus não abençoar o Ismael. Ele teve uma dúvida, um riso de alegria misturado com um pouco de incredulidade, e ele se resolveu com Deus ali naquele momento. Mas Deus também estava percebendo que a Sara precisava de resolução na sua fé. Então a Sara, ela olhou para as circunstâncias, eles eram avançados em idade, como nós vimos, ela tinha 89, o Abraão tinha 99, um pouquinho difícil depois da menopausa e com essa idade toda eles terem filhos. E no 12, então ela diz no seu íntimo, ela não falou para ninguém. Ela estava pensando isso. Como que eu ainda sendo velha e o velho, o meu senhor, eu vou ter prazer? Como é que nós vamos ter ainda, né, um momento de intimidade para gerar esse filho? Nem isso mais está rolando. Né? E ela pensou essas coisas. E daí, o que acontece no versículo 13? Então Javé perguntou a Abraão, por que Sara riu? Ela não foi escutada por eles, mas Deus sabia o que estava acontecendo no íntimo do coração de Sara. Ele revelou isso depois para Moisés. Né? Então Deus, ele vem e faz essa pergunta, olha, a Sara, por que ela riu? É óbvio que Deus sabia. E é engraçado, também é outra coisa de você perceber aqui. Por que Deus não disse, Abraão, puxa a cortininha aí que eu quero falar com a Sara? Ele perguntou para Abraão, por que a Sara riu? Porque Abraão tinha essa responsabilidade como sacerdote espiritual de cuidar da sua esposa. Abraão era aquele que deveria ter conversado com ela sobre a promessa e ter ajudado a sua esposa a crer no Deus da promessa, a vencer a sua dificuldade de fé naquela impossibilidade. Aparentemente, o Abraão tinha esquecido de fazer todas essas coisas. Então, Deus está confrontando e perguntando aqui para Abraão, por que a Sara riu? Né? Será verdade aquele que eu vou dar à luz sendo velho? Né? Então, Deus dá aqui um reforço na sua promessa, mas também uma certa bronca, né? Uma repreensão. O que Deus fala no 14? Quem pode ler aí? Que é a primeira parte ali, é um versículo bonito. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Em outros momentos também da Bíblia, algumas Bíblias de vocês têm notinhas de rodapé, e você vai ver que esse versículo, essa fala, é repetida lá em Jeremias também, em Lucas, né, que é a fala de que será que há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Né, uma pergunta retórica
que a resposta muito clara é não. Né? E o próprio Deus está dizendo aqui, existe alguma coisa que seja difícil para quem criou todo o universo? Para Javé, o Deus da aliança, que é também o Deus Todo-Poderoso? Na teoria, todos nós sabemos que não. Mas quando chega a hora da prática, a gente tem dúvidas. Né? Porque a gente começa a pensar, não, mas Deus talvez não queira bem isso. O microfone lá atrás. É uma observação que eu acho interessante sobre a história de Abraão e ele ser classificado como o pai da fé, é que ele não foi o pai da fé o tempo todo da história dele. Em vários momentos ele vai titubear, ele não vai crer, ele vai dizer, mas foi o Senhor mesmo. Ele vai mentir que Sara não era bem a mulher dele, ele vai tomar decisões que não são de um homem de fé. Mas em muitos outros momentos, sim, o que me faz pensar que, olhando para a nossa vida, sermos hoje pessoas de fé, que creem em Deus, não quer dizer que a nossa vida será constantemente uma demonstração de fé genuína, autêntica e absolutamente firme, mas que assim tal qual o pai da fé, a gente pode titubear de vez em quando, mas o Deus da fé nos sustenta. Exatamente. Obrigado pela colaboração. É isso que o texto de Gênesis está nos ensinando nessa história de Abraão. Exatamente que aquela pessoa que Deus escolheu para ser o pai da fé, para ser o pai de muitas nações, para ser o pai das 3 maiores religiões atuais, ele não foi escolhido porque ele era o herói, né? Porque ele era um super-homem, um homem espiritual, um líder que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Não, ele era uma pessoa como nós, que foi escolhido pela graça de Deus, não pelo que ele era, mas para se tornar algo que Deus queria, que nós já vamos ver exatamente nos outros versículos mais para baixo. Então, a iniciativa toda foi de Deus. E, novamente, aqui a gente viu isso lá no 17, lá no 17:1, quando Abraão tinha 99 anos, Javé apareceu. Capítulo 18, versículo 1, Javé apareceu. É Deus que toma a iniciativa, não é Abraão que está buscando Deus. Ele está insistindo, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, quando é que vai ser, Deus? Não é porque Abraão estava insistindo que Deus disse, vamos lá fazer uma visita para Abraão, porque ele está me incomodando. Deus, com a sua graça, ele vem e se revela a Abraão. E Abraão, a gente viu ali no 17, titubeou um pouquinho e resolveu a sua situação. Agora nós estamos vendo que ele esqueceu de falar isso para Sara, de fortalecer a Sara, e os dois tiveram essas dúvidas. Né? Então, isso mostra exatamente esse desenvolvimento. A expectativa é que, com o passar do tempo, com o relacionamento que eles vão ter com o Senhor, e que nós também temos isso na nossa vida, que ele consiga alcançar mais estabilidade. Né? É isso que a gente chama de maturidade cristã. Quando você ainda tem seus momentos de baixo para baixo, mais para cima, mas já não é mais assim, como era no começo, né, da sua fé. Um dia você acorda querendo evangelizar o mundo e você está na montanha com Deus e daí no outro dia você diz, não sei se eu sou salvo. Né? Isso, quando você está passando por essa experiência, isso mostra que você está no começo da sua caminhada de fé, porque você varia muito nessa experiência. Isso só me lembra aqui que nós somos falhos, né? E Deus reconhece isso da gente. Né? O caso do Abraão, tem o caso do próprio Davi, que é do coração de Deus, mas pisou na bola um monte. E me vem à mente aquele povo que estava lá em Atos, orando para que Deus tirasse Pedro da prisão. Deus tira, Pedro vai lá, bate na porta, a mulher sobe, o que eles falam para ela? Você está louca? Né? Ou seja, a fé, né? Através desse pessoal que o evangelho chegou para a gente até hoje. Então isso só nos mostra quem nós somos e a misericórdia de Deus. Isso me lembra o texto lá de Isaías, acho que é Isaías 43, que fala que Deus apaga as nossas transgressões, passa uma borracha ali e limpa isso. Só para a gente lembrar que nós somos assim, nós somos falhos, pecadores, mas que Deus está ali como Deus misericordioso que nos ama. Exatamente. Obrigado também pela colaboração. E é isso que a gente vai ver nessa reação da Sara, nesse finalzinho aqui, né?
porque a Sara riu, Deus falou isso, que é uma parte do versículo, a primeira parte que pode ser usada para nós também, é uma parte para você destacar, para você colar na sua parede, né? Existe algo demasiadamente difícil para o Senhor, né? E isso vai ser usado também até lá em Mateus, né? Mateus 19, 26. E daí a Sara, no versículo 15, ela teve medo e negou, e disse, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Que texto estranho, né? E daí ficou por isso? Acabou a história. Não explica. A gente diz, daí o que aconteceu, Deus? Como é que ficou a história? A Sara foi castigada? A Sara não foi castigada? Não é isso? Tem essas lacunas no texto. Deus quer que a gente se envolva. Deus quer que você entre em contato com Ele em oração para perguntar, e daí, Deus? O que aconteceu? Porque Deus quer revelar coisas para você. E Ele quer revelar através da palavra, mas Ele quer estar em comunhão com você. Por isso que Ele aparece para Abraão, porque Ele quer ter comunhão com Abraão. Abraão passou por uma experiência que dificilmente nós vamos ter, e dificilmente, eu acho que tem outro caso na Bíblia, em que Deus aparece para comer um churrasquinho com Abraão. Não é? Que legal seria você estar fazendo um churrasco na sua casa e aparece o visitante, e é Deus. E você está ali batendo papo com o Senhor, Deus, o Deus Criador, o Deus que nos salvou, né? E eu não sei o que eu falaria. Né? Todas aquelas perguntas que você tem no caderninho, será que você ia usar? Acho que não. Né? Porque quando você está na presença de Deus, você esquece de tudo, você quer aproveitar aquele momento, você quer curtir aquela comunhão com o Senhor Deus. E Abraão passou por essa experiência, mas a Sara, então, ela teve medo. Além de ela ter rido no interior, ela adicionou um outro pecado, né? Porque ela mentiu. Ela disse, não, Deus, não fui eu. Porque não é assim que a gente faz hoje também, né? Quando Deus confronta com o pecado, a gente acaba mentindo, né? A gente diz, não, Deus, eu, pecador? Jamais. Né? E ela negou. Mas daí nós precisamos complementar tudo isso com o texto lá de Hebreus 11, versículo 11. Porque senão a gente fica com uma impressão errada da Sara. Alguém pode ler lá? Hebreus 11, 11. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Exatamente. Então, ela entrou para a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. Então, o autor de Hebreus está dizendo, com a revelação e orientação do Espírito Santo, que a Sara creu. Ela, apesar da sua incredulidade inicial, ela creu na promessa também. Então, isso quer dizer que aquele encontro com Deus, aquela confrontação, serviu para edificar a fé dela. Provavelmente, né, ela e o Abraão devem ter tido uma DR, né, uma discussão de relacionamento, alguns pratos quebraram, porque ele não tinha falado nada, mas eles se resolveram, ou não, né? Não sei como é que eles resolviam esses assuntos naquela época. E eles se resolveram, eles conversaram, e a Sara passou a crer naquilo que Deus faria, antes mesmo daquilo ter acontecido. Né? É isso que o texto de Hebreus está falando. E, obviamente, Abraão também tinha passado por isso, e Paulo, lá em Romanos 4, do 18 para frente ali, ele explica isso. Nós já tínhamos visto um pouquinho isso, né, no outro domingo, mas é importante, de novo, a gente ir lá para Romanos 4, e você olha a partir do versículo 18, que Abraão, esperando contra a esperança, creu. No versículo 19, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, né? Sendo ele de quase 100 anos, a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Né?
estando plenamente convicto que de Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, quando a gente lê só Paulo aqui, fica aquela impressão, né, de que, poxa, Abraão é o cara, eu quero ser assim. Né? Ele olhou aquelas circunstâncias e ele, mesmo assim, ele creu. Quando você vai lá para Gênesis, é que você percebe, não era bem assim, não. Ele teve a sua risadinha, ele falou do Ismael, ele deu a sua ajudinha para Deus. Logo ali no capítulo 20, ele vai de novo entrar em confusão, né, apresentando a Sara como sua irmã. Ele creu, mas ele também teve vários momentos de problemas de incredulidade. Mas Paulo está falando aqui no argumento geral de que, apesar disso tudo, a fé de Abraão foi se fortalecendo e ele creu. Ele tinha convicção de que Deus era poderoso. Né? Como a gente viu ali no versículo 14, Deus falou para ele, sabe que tem alguma coisa mente difícil? E Abraão creu. E isso vai se confirmar mais um pouco quando a gente chegar lá no capítulo 22, no sacrifício do filho. Ali a fé de Abraão foi realmente testada e Abraão mostrou que agora ele já tinha aprendido a crer. Ali ele creu e entregou tudo para Deus. Então foi um processo de transformação na vida do Abraão. Né? E Paulo fala, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Eu já tinha comentado isso semana passada, mas é importante voltar a enfatizar isso. Abraão não foi justificado pelas coisas que fez. Lhe foi atribuída justiça. Deus imputou justiça. Deus justificou. Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé no próprio Deus. Não é as nossas ações, não é aquilo que nós fazemos, mas é o fato de que nós cremos em Deus e no poder de Deus, no poder redentor por meio da obra de Jesus, que então nós somos justificados. Deus atribui a justiça dele a nós, embora nós continuemos ainda pecadores. Lutero falava que nós ao mesmo tempo somos justos e ao mesmo tempo pecadores, que é essa condição do crente. Nós vivemos nessa fase. Quando nós formos glorificados, quando Jesus voltar, nós vamos estar completamente livres de pecado. Então nós temos isso que Paulo vai explicando, que isso foi escrito para ensinar para a gente, por nossa causa, versículo 24, para que nós que cremos também em Cristo Jesus. Então, Paulo vai fazer muitas aplicações dessa história de Abraão, ela é muito usada também lá no Novo Testamento. E a gente percebe, então, que Deus está trabalhando com essa família, com Abraão e com Sara. E trabalhando para que eles aprendam a confiar na promessa de Deus, para eles pararem de dar uma ajudinha, como ele fez lá no capítulo 16, gerando Ismael. E para eles pararem de olhar para as circunstâncias, não fechando os olhos. E Paulo vai dizer que Abraão viu, ele reconheceu que ele estava com o corpo amortecido, que a Sara era estéril, que não havia condições humanas. Ele reconheceu que concretamente, pela realidade, não era possível acontecer, mas que Deus era mais do que poderoso para fazer o sobrenatural, para fazer o impossível. Então, a fé, ela não é uma coisa só emocional ou sobrenatural, ela é racional. Só que ela é racional considerando também os pensamentos e o poder de Deus. É isso que a gente precisa entender. A fé não joga fora a razão. Ela não deve jogar fora a razão, porque senão ela se torna uma coisa muito perigosa. E alguns grupos por aí desenvolvem teorias e doutrinas perigosas exatamente porque param de usar a cabeça. E daí as pessoas são ensinadas a dizer assim, só obedece. Porque não precisa pensar, é só obedecer, só falar o que eu estou falando. Falar o que eu estou dizendo, ensinando. Fazer o que eu estou falando. Mas não é assim. Porque a Bíblia o tempo todo nos ensina a usarmos a nossa inteligência que Deus nos deu para verificar, como os bereanos, se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra. Isso é uma função que cada um de nós tem que ter. Examinar todas as coisas, reter o que é bom. Paulo vai ensinar lá. Então, nós também temos que fazer isso, de aprender, de usar a nossa inteligência
e crer considerando que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. Então, quando você coloca Deus na balança, as portas se abrem. Paulo vai também dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Então, você não está deixando de usar a cabeça, você só está pensando que eu tenho um amiguinho aqui, que é um amiguinho enorme, né? O meu pai, o meu protetor, o meu amigo, a pessoa com quem eu me relaciono, que está aliançada comigo. E isso me permite vencer as circunstâncias. O profeta Abacuque passou por uma situação assim, você deve conhecer aquele texto, e vou fechar por aí para ver se vocês me ajudam agora depois com as aplicações. Você lembra do finalzinho do livro de Abacuque? Abacuque estava vendo os babilônios marcharem contra Israel, contra o seu povo, e ele questionou a Deus, por que Deus? O que está acontecendo? Achei que você ia nos livrar desses ataques, dessas coisas ruins que estão acontecendo. E Deus responde para Abacuque, não, Abacuque, fui eu que mandei o pessoal. Esse é o meu método de livrar vocês do pecado de vocês. É através do juízo. Né? E o Abacuque tem uma transformação, um crescimento ali também, porque ele aprende que Deus é Deus. E no final ele louva a Deus dizendo, né, que ainda que a vide não floresça, temos uma música, né, muito legal sobre isso, um cântico, né, ainda que a figueira não dê seus frutos, mas eu vou confiar no meu Deus, meu Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, ainda que as circunstâncias sejam terríveis, e tudo esteja dando errado, eu vou confiar em Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus. Né? Então, o Abacuque aprendeu isso que o Abraão e a Sara estão aprendendo aqui também. Né? Bom, e tem um outro propósito, mas não vou nem entrar ali. A partir do versículo 16, Deus começa a revelar umas coisas bem legais também, importantes, sobre Abraão e o propósito dele para com a vida de Abraão. Nós vamos deixar isso para domingo que vem. Eu queria aproveitar esses finalzinhos, esses minutos finais, para você ter coragem aí agora de falar um pouquinho no microfone. Porque lembra, semana passada eu disse que vocês tinham uma tarefa. A tarefa de ler o texto e pensar como é que isso se aplica a nós hoje. Então eu queria ver aí as percepções de vocês, como igreja, como crentes, como pessoas que leram o texto, o que Deus falou para vocês, o que vocês percebem, o que Deus falou agora de manhã, através daquelas coisas que nós já falamos. Quem quer se arriscar aí? O tempo. Abraão foi com 75, levou 25 anos para ter o filho. Ele já tinha 25 anos para Deus cumprir a promessa, né? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse que eu acho que é, para mim, um ponto que chama muita atenção aí. A gente muitas vezes tem pressa, começa a orar, quer aquilo na hora, e Deus demora. E eu acho que isso aqui é um ponto que a gente deveria pensar bastante. Que o tempo de Deus não é o nosso dia de 24 horas, que a gente quer tudo muito rápido, muito pronto. Nessa época, cada vez mais, né? Nós precisamos desse lembrete de que Deus não é um gênio da lâmpada, não é uma inteligência artificial, não é um computadorzinho que a gente fala e já tem que dar resposta. Né? Às vezes o computador, a IA, leva 30 segundos para dar uma resposta e já está meio histérico. O que está acontecendo? Né? Nós estamos acostumados às respostas imediatas. E Deus gosta de trabalhar isso. Né? Ele vai trabalhar em Abraão, ele vai trabalhar em vários outros. Imagina, 25 anos, talvez seja a idade de alguns aqui, né? Para você esperar a resposta de oração, a promessa se cumprir. Eu não sei se eu teria essa paciência, não. Você. Então, acho que é uma excelente aplicação para a nossa vida. Quem mais? Microfone ali, Matheus, na frente. Nessa passagem eu acho interessante o interesse de Deus. O interesse de Deus pelo pecador. Né? Deus já havia falado isso para Abraão várias vezes. Mas ele
falou, não, agora eu vou lá, pessoa, vou olhar na cara dele e vou falar de novo. E mesmo assim, a gente vê Abraão na sua humanidade, a esposa dele também na sua humanidade, né? Então a gente entende com esse texto que Deus ele nos ama realmente, ele quer o nosso bem e que a gente é falho e que se há algo bom em nós parte de Deus e a gente tem que buscar sempre a Ele, estar com a mente nele para que tenhamos bom êxito naquilo que a gente faz, né? Acho que Excelente, obrigado pela contribuição também. É isso mesmo, né, que o texto está nos ensinando, que o Abraão, a Sara e tantos outros personagens bíblicos, eles são falhos, né? Eles não são perfeitos, eles têm um monte de dúvidas, mas Deus, mais importante é isso, Deus insiste, Deus renova a promessa, Deus vem até eles para dizer, olha, estou aqui, Deus quer se fazer presente na nossa vida. Né? E nós somos tão estúpidos, ou talvez mais, do que o Abraão e a Sara. Quantas vezes Deus já renovou as promessas para você? Quantas vezes você escuta as mesmas coisas sendo faladas domingo após domingo, devocional após devocional, encontro lá de onde você vai até o tempo. Deus ama você, Deus quer transformar a sua vida, você precisa se dedicar mais a Deus, precisa buscar mais a Deus. Né? E nós constantemente precisamos ouvir isso, porque nós somos duros de coração, nós somos estúpidos, queremos logo fazer as nossas coisas, nos desviar, esquecer de Deus. E exatamente essa graça de Deus, de nos buscar, essa iniciativa de Deus, para mim é o que fica mais claro no livro de Gênesis, por isso que eu gosto tanto desse livro. Porque você não precisa chegar lá no Evangelho, o Evangelho vai revelar isso com muito mais transparência, através, obviamente, da vida e da morte e ressurreição de Jesus. Né? Muito claro, se você não entende lá, né, você não vai entender mais nada. Mas Gênesis começa a revelar isso. Né? E daí isso me lembra lá do texto de 1 João, que fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então a iniciativa é de Deus. Nós só reagimos a essa constante iniciativa, esse buscar de Deus. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre a iniciativa de Deus, né? De buscar a gente antes da gente, logo depois da gente fazer alguma coisa errada. Geralmente a iniciativa de reconciliação é dele, né? E é prova disso que quando ele pergunta para Adão o que tinha acontecido, né? É a oportunidade que Deus dá de arrependimento, né? E Adão foge, né? E bota a culpa na Eva. E quando ele busca Caim, depois que Caim matou Abel, do mesmo jeito, né? Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele dá a oportunidade, né? De o que foi que tu fez? O que tu fizesse, né? E a reação, geralmente, da gente é fugir, né? Então, como Deus é misericordioso e como essas oportunidades que ele dá de reconciliação, e às vezes a gente não aproveita. Exatamente. Eu estava só conferindo aqui do capítulo 4, que você citou Caim, para ver se Deus também tinha perguntado. Depois ele pergunta. É isso mesmo, ali no versículo 8. Estava achando onde é que está. Eu acabei de perceber essa conexão que Deus gosta de perguntar onde está. Né? Ele perguntou para Adão, onde você está, Adão? Ele perguntou para Caim, onde está o seu irmão? Daí ele perguntou para Abraão, onde está Sara? Eu acho que Deus gosta dessa pergunta, ele faz essa coisa indireta, né? Em vez de chegar já confrontando com o pecado, ele dá a oportunidade, ele diz, escuta, sabe aquele assunto? Pensa aí, vê se você lembra de alguma coisa que está acontecendo errado. Né? E Deus ele vem para nos confrontar amorosamente para que haja reconciliação, como você falou, porque Deus é o iniciador da reconciliação. Paulo vai falar isso também lá em Coríntios, né? Paulo é mais citado aqui do que... Por quê? Porque ele fala lá do ministério da reconciliação, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. E nós temos esse ministério também, porque nós somos chamados a anunciar essa mensagem para os outros, para que eles se reconciliem com Deus. Né? Mas quem está fazendo isso tudo é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Você pode pregar até ficar rouco,
pode anunciar o evangelho para um monte de gente, mas se o Espírito Santo, se o próprio Deus não trouxer essas pessoas para a reconciliação com ele, nada vai acontecer. Né? E às vezes, mesmo quando o profeta não quer que as pessoas se convertam, como foi o caso de Jonas, Deus age. Né? O profeta chega lá para dizer, vocês vão tudo para o inferno, e tem uma conversão em massa. Né? Então, Deus faz porque Deus quer. Deus é misericordioso com quem ele quer ser misericordioso. Né? Graças ao próprio Deus, ao caráter dele, que nós sabemos que ele prefere usar a misericórdia e a graça do que o juízo. E daí no texto seguinte, nós vamos ver Deus também usando do seu juízo, porque Deus tem também essa necessidade de punir o pecado, embora ele sempre prefira a misericórdia. Né? Então a gente vai ver isso depois no final ali do 18, e a gente percebe isso, Deus trabalhando aqui com esses personagens. Dá tempo aí para mais uma contribuição. Quem mais? Quem mais? Tenha coragem. O microfone não morde. Mateus, ali. Quem está com o microfone? Bianca. Eu não. Alô? Eu não vim na aula passada, né? Então eu não sabia da tarefa, mas pensando no que a gente conversou hoje e sobre as vezes que a gente é instado a evangelizar e acaba que às vezes a gente acha que é convidar para vir na igreja. Agora me chamou a atenção, né? Que o anúncio que a gente tem que fazer é da reconciliação com Deus. E isso é tão mais potente, né? Quando a gente pensa na história desde da criação, queda, redenção e tudo mais. Que ficou agora assim, né? Para mim, impactou isso, né? De que desde de Gênesis, Deus está chamando, está buscando a gente para reconciliar consigo mesmo. E isso, sendo a mensagem do Evangelho, acaba tendo sempre efeito na gente que tá anunciando, porque a gente também precisa dessa reconciliação diária, no caso de estar buscando e tudo mais, e também de a gente abordar os nossos queridos, os nossos vizinhos, enfim, nesse sentido. Com certeza. Obrigado também pela contribuição. É isso mesmo, né? Então Deus, se você olhar lá no capítulo 17, já que você disse que não viu na aula passada, que Deus nos chama lá no versículo 2 ande na minha presença, né? E seja íntegro, seja reto. E nós vamos ver mais sobre essa questão da retidão quando chega a passar no do versículo 16. Mas Deus está chamando a cada um de nós para andar na sua presença. Para isso precisa ter a reconciliação, porque nós somos pecadores que não podemos subsistir na presença de um Deus santo. Mas ele então nos reconcilia para que nós andemos na presença dele. Às vezes a gente troca isso, a gente pensa que o objetivo de Deus é trazer as pessoas para a igreja. O objetivo de Deus é salvar as pessoas do inferno. Não. O objetivo de Deus é de que nós vivamos na sua presença. Ele quer ter comunhão, ele quer ter intimidade, ele quer estar na sua vida e quer que você dedique a sua vida para ele. Dedicar a vida para Deus não quer dizer que você tem que vir todo dia bater um sino de 8 horas aqui na igreja, estar toda noite na igreja, todo dia na igreja. Não, quer dizer que você tem que estar todo dia, toda hora na presença de Deus. Aonde você está, no seu estudo, no seu trabalho, na sua família, viver na presença de Deus. Isso não quer dizer que não tem importância você estar aqui na igreja, você trabalhar nas coisas, desenvolver seu ministério. Tudo isso é relevante, não estou falando que não é, tá? Só estou dizendo que o que a Bíblia está ensinando é que Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer que você dedique um momento no domingo para você estar na presença dele e depois você está livre o resto da semana. Isso é, como a gente falou outra vez, religiosidade. Aí você está compartimentalizando Deus e dizendo, agora eu vou dedicar um tempinho para Deus, para ele não poder dizer que eu esqueci dele. Deus vai dizer que você esqueceu dele se você fizer isso. Porque ele quer todo dia
Como é que está a sua devocional? Como é que está o seu estar na presença de Deus? Você não precisa estudar um livro por 2 horas de teologia por dia. Até seria bom, mas não precisa. Mas se você sentar e ler alguns versículos e se colocar na presença de Deus, a sua vida espiritual vai mudar. O seu relacionamento com Deus vai mudar. Você vai crescer e você vai sair desse começo de dúvidas, como a gente viu, e vai crescendo, como Abraão e a Sara estão crescendo na história. Depois nós vamos ver essa mesma coisa acontecendo com Isaac, com o Jacó, com o José. E estamos só em Gênesis. E nós vemos essas coisas acontecendo na vida dos personagens bíblicos, que Deus está nos ensinando que é para acontecer na nossa. Fala, não sei se a gente ainda tem tempo, mas... não tem, mas fala mesmo assim. Só mais uma aplicação também que eu percebo aqui, é que, e não só nesse texto, né, mas como inteiramente em Gênesis ali, mas é que a nossa aliança com Deus, ela, na verdade, o que cumpre as promessas dessa aliança, né, não é o que a gente faz, mas sim a fidelidade de Deus. E tanto é isso que Deus, ele até parece brincar um pouco ali com os personagens bíblicos. Primeiro porque ele escolhe Abraão e Sara, né, e Sara é estéril, e ele fala que eles vão ser pais de uma grande nação, né? Mas você vê que também se repete nos outros movimentos também, com Rebeca e com Raquel também, as duas são estéreis. Então eu acho que Deus faz isso para mostrar assim, olha, apesar de seus esforços, independentemente do que você fizer, e assim, às vezes não vai ser possível para você, né? Mas a minha fidelidade é o que vai manter essa aliança viva. E eu vejo isso se repetindo lá no Novo Testamento também, quando Cristo vem e desce, né, e morre por nós, não é pelos nossos esforços, mas sim pela fidelidade de Deus que ele mantém essa aliança com a gente. É isso aí, obrigado também, que esse é um outro ponto. Então vocês veem que vocês já conhecem várias aplicações do texto, né? Só falta praticar, né? Então a gente vê que o texto bíblico nos ensina sobre Deus, nos revela mais profundamente quem Deus é, e nós vamos continuar isso. Então a tarefa permanece, nós ainda estamos terminando o capítulo 18 e o capítulo 19 para a semana que vem, e vocês também vão tentar, agora é um capítulo mais difícil, mais uma história meio complicada, mas vamos tentar também encontrar ali aplicações, e às vezes não dá nem tempo para chegar nessa parte aqui, mas eu gostaria que vocês também tivessem essa coragem de falar do que vocês estão entendendo da Bíblia, né? Ou se vocês preferirem, eu posso fazer uma provinha também. É um outro método de... Bom, vamos encerrar com uma oração, então. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos revelas tanto de quem Tu és, através da Tua Palavra, através daquilo que aconteceu com Abraão e Sara tanto tempo atrás. E nós temos essa alegria de saber que Tu és um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso que toma a iniciativa de reconciliação conosco, que nos busca e insiste conosco, mesmo quando nós somos teimosos no nosso pecado, na nossa incredulidade. Ensina-nos, Senhor, transforma-nos por meio do Teu Santo Espírito, para que nós cresçamos na nossa fé, para que cada dia mais nós possamos nos alicerçar na certeza de quem Tu és, no Teu caráter, na Tua fidelidade, no Teu amor, para que possamos também anunciar aos outros ao nosso redor esse desejo Teu de também se reconciliar com eles e de serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Até semana que vem.